coloração, vocês não precisam saber tudo que compõe o linfonodo, mas eu coloquei essa foto aqui só para mostrar que o linfonodo ele é para ser roxo, né? Para ser todo basofílico. Ele não é para ter nenhuma outra coloração assim além disso. E ele tem as suas funções, né? Que é a drenagem da linfa, ativação da resposta imunológica e a produção e maturação dos linfócitos. Vocês ficam escutando, tipo, a zoadinha quando eu tô aceitando as pessoas ou não tá Não, tá atrapalhando? normal. Não? Tá, ótimo. As células que vai compor são os linfócitos B e os linfócitos T. Aqui, de novo, não precisa saber qual é a região onde fica cada coisa. Essa tabela foi o que é o normal e o que está alterado. O tamanho dele, se for maior do que 2 centímetros, a consistência amolecido, se está aderido ou não a planos profundos de um linfonodo, a gente tem que pensar nesse mnemônico, que tem a malignidade, que são as leucemias, as metástases, infecções virais, bacterianas, entre outros, para a gente investigar mais a fundo o porquê desse linfonodo estar aumentado. Primeiro vai ser o linfoma de Hodgkin, né? Que ele tem como característica a disseminação por contiguidade. O que é isso? Se ele começar aqui na região cervical, ele vai se disseminar de forma organizada, digamos assim. Então, do cervical, ele vai para o axilar e ele vai seguindo um padrão. Ele não sai do cervical e vai para o inguinal, né? Ele segue uma disseminação organizada. Não é comum o acometimento extranodal, ou seja, fora do linfonodo. Acometer outros tecidos, outros órgãos, como o pulmão, o fígado. É mais comum em adultos jovens, normalmente só o cervical. E tem essas células de Rittenberg, né, que eu acho que você já de peso, com um tempo prolongado, né, mais de 6 semanas. E esse prurido cutâneo também é importante a gente se atentar, porque é normal a gente ter prurido, por exemplo, num, num quadro alérgico ou num quadro de parasitose, sei lá, uma escabiose. Mas algumas neoplasias podem vir a desenvolver esse prurido. Então a gente tem que se atentar a isso. E sempre prestar atenção nas características do linfonodo, que é a tabelazinha cinza que a gente viu. Pronto. Nesse menor aumento, né, a gente está vendo o linfonodo, que ele é para ser realmente todo basofílico, todo roxo. Mas no meio dele, a gente está vendo partes rosas, que não é para acontecer. Essa parte é eosinofílica. Quando tem um maior aumento, a gente vê um septo de colágeno. Por isso ele está com essa coloração eosinofílica. Porque o colágeno, ele prega, né, digamos, na eosina, né? Não é para ter isso no interior. E esse é o subtipo muito comum, né, do linfoma, né, de Hodgkin esclerose nodular, que ele vai ter um depósito exacerbado de colágeno. É gostar de brincar com isso. Aqui vai estar as células RS, né? São células maiores, com núcleo bilobulado. Elas vão medir cerca de 5 centímetros, ou 5 vezes maiores do que os linfócitos normais. O núcleo vai estar aumentado, os nucleados vão estar mais evidentes. Então, ela vai se destacar entre as outras mesmo, do linfócito. E aqui, essas células RS, tanto a célula RS quanto as células Hodgkin, são células neoplásicas, que elas vão deixar esse microambiente inflamatório, porque elas vão secretar citocinas, querendo recrutar células inflamatórias. E uma dessas células inflamatórias são os eosinófilos. Por isso o paciente tem esse prurido, devido a esse recrutamento de eosinófilos dessa célula neoplásica.
E aí também vai ter os sintomas B, né, devido a esse microambiente inflamatório, principalmente a febre. Pronto, aqui são as células de Hodgkin, são células parecidas com a célula RS, né, só que ela vai ser menor e vai ter apenas um núcleo. Não precisa se preocupar, porque o doutor André ele não vai cobrar, por exemplo, vai botar uma imagem de uma célula e vai perguntar: isso aqui é uma célula RS ou uma célula Hodgkin? Não, não vai fazer isso, porque ele até falou, acho que em alguma das aulas de vocês, que é até difícil para o patologista identificar isso. Tem que saber mais a clínica e associar com a lâmina. Mas essa diferenciar uma da outra, acho que ele não cobraria isso. E também vai ter a mitose. A mitose vai ter nas 3 lâminas, porque essa mitose ela vai representar uma malignidade. Na imunistoquímica, ele vai ser corado pelo CD15 e o CD30, né? E vai ter esse padrão em olho de coruja. Agora a gente vai para o linfoma não Hodgkin. Eu vou colocar também aqui as características para diferenciar Hodgkin do não Hodgkin, né? Já esse vai ter o pico em idosos. Então, paciente com 65 anos, 70 anos, vão ter múltiplos linfonodos, vai ter essa disseminação não contínua, ou seja, não vai ter uma disseminação organizada. Ah, tá na cervical, depois vai para o inguinal, não tem um padrão de disseminação. Pode ter comprometimento extranodal, ou seja, em outros tecidos, outros órgãos, como no pulmão, no fígado, enfim, outra região. Essa massa linfonodal vai ter um crescimento rápido. Se essa massa linfonodal for, por exemplo, no linfonodo do mediastino, o paciente ele pode ter clínica, né? À medida que ele vai crescendo, pode comprimir aquela região e ele pode ter dor torácica, disfagia, enfim. Ele tem um alto grau histológico. A gente vai observar isso. Ele é mais agressivo. E devido a esse alto grau histológico, é que ele vai responder bem à quimioterapia. Mais adiante eu vou colocar nos slides. E ele não vai ter essa célula RS. O segundo caso é o linfoma difuso de grandes células B. E aí, nesse caso, a gente vê a idade do paciente, né, que tem 64 anos, vai ter os sintomas B, vão ser cadeias linfonodais não contíguas, né, cervical, axilar, inguinal. A consistência dele já vai ser amolecida e um aumento do DHL. Pronto. Nesse aqui de menor aumento, a gente tá vendo que ele tá todo roxinho, mas nessa região aqui, ele tá eosinofílico. Quando a gente dá um maior aumento, a gente percebe uma necrose aqui. E é essa necrose que vai deixar esse aspecto amolecido, essa consistência amolecida do linfonodo, devido a essa liberação de enzimas lisossomais para digerir os restos celulares. Nesse linfonodo, ou nesse linfoma, né, a gente vai ver também a presença de infiltrado de tecido adiposo. E é isso que vai justificar a aderência do linfonodo, então, a planos profundos, né. E ele não vai seguir um padrão, assim, ele está todo desorganizado. É um infiltrado de tecido adiposo por toda a parte do linfonodo. E aqui a gente vai ver as grandes células, né, que essas grandes células, elas vão ser também, 5 vezes maiores do que um linfócito normal, vai ter esse padrão difuso de crescimento, ela é toda desorganizada, ela vai ter, o citoplasma aqui, ó, mais abundante, além disso, ela vai ter alto grau histológico, né, muita mitose, muita proliferação celular, né, um índice proliferativo muito elevado. E é por isso, devido a esse alto índice proliferativo, é que vai responder bem à quimioterapia. Porque a quimioterapia, ela tem essa função de, bloquear essa proliferação celular. E já que, essa neoplasia ela tem alto índice proliferativo, ele vai responder bem à quimioterapia. E vai ter esse DHL, vai ter esse exame laboratorial alterado. E na imunistoquímica, ele vai ter, um marcador, né, para CD20, marcador de linfócitos B, né, para CD20. O último caso é o da metástase de carcinoma epidermoide. O que a gente tem que se atentar é que o paciente é tabagista. Eu acho que no caso dele, ele não falou há quanto tempo, nem quantos maços por dia ele fuma, mas tabagismo a gente sabe que é um fator de risco para câncer de pulmão. Então, se tiver progressivo do linfonodo,
O linfonodo ele não vai ser aderido nesse caso, e a localização dele, né, que é supraclavicular esquerda, que a gente lembra do linfonodo de Wischel, que vai indicar ou uma metástase gástrica ou um câncer de pulmão. Na lâmina, vamos ver os achados. A primeira é que ele não está mais roxo, esse linfonodo. Ele está mais rosa do que roxo. Isso aí a gente já vai se atentar assim numa invasão, uma possível invasão neoplásica. A segunda é a tecido adiposo bem delimitado. Na lâmina anterior, a gente viu que o tecido adiposo estava dentro do linfonodo de forma bem desorganizada e por isso ele estava aderido a planos profundos. Nesse caso aqui, o linfonodo ele não está aderido a planos profundos, a gente vê essa organização do tecido adiposo. E o terceiro achado é esse remanescente linfonodal normal, que é esse resto aqui de linfócitos do linfonodo normal, né? O restante já está invadido pelas células neoplásicas. Aqui a gente pode ver uma área com os linfócitos normais, que vão ser células menores, mais coradas. E aqui são as células atípicas células atípicas que estão presentes no linfonodo. Essas células atípicas, né, as células neoplásicas, elas vão ter muito polimorfismo, ou seja, ela não vai ter um padrão de células. Elas são mais coesas, elas vão ter um núcleo mais evidentes, e normalmente elas vão ser parecidas com o local que elas vêm mesmo de origem. Ou seja, já que é uma metástase, elas vão ser parecidas com o epitélio que está vindo da metástase, no caso, do epitélio do pulmão, né, do revestimento pulmonar. E aqui também a gente vai ver a produção de queratina, né? Que vai justamente indicar essas células epidermoides. Como todos que a gente viu anteriormente, vai ter esse padrão de proliferação celular, essa mitose, que vai indicar uma malignidade. E desse carcinoma, né? Carcinoma é justamente um tumor de células epiteliais. E epidermoide, que ela vai dizer que é um carcinoma, que vai originar de um epitélio escamoso. Por isso que ele vai normalmente produzir a queratina. E essas células neoplásicas, elas vão continuar esse processo de produção de queratina. Por isso tem essas, essas produções aqui no linfonodo. E aí eu coloquei duas questões para a gente resolver aqui. JMC, 64 anos, está com quadro de linfonodomegalia isolada na região supraclavicular direita. Indolor à palpação, sem sinais logísticos e com maior medida de 2,2 centímetros. Esse linfonodo foi ressecado e encaminhado para avaliação em laboratório de patologia, conforme a imagem abaixo. Qual é a resposta? Apresentando leve espessamento fibroso da cápsula e redução da eosinofilia. Não, ele está todo diferente, né? Ele está bem mais eosinofílico, só tem esse resto aqui basofílico. Infiltrações por células atípicas, cuja provável origem relaciona-se à neoplasia extralinfonodal proveniente de um tecido epitelial. Talvez alguém pode ficar com dúvida nesse item. Aqui, nesse aumento, a gente não pode afirmar isso. Se fosse um aumento maior, onde a gente conseguisse ver aquela produção de queratina, aí sim a gente podia afirmar que é de célula epitelial, neoplasia extralinfonodal. Mas nesse aumento a gente não consegue diferenciar as células entre si. Por isso a gente não pode marcar esse item. No item C, há um comprometimento da integridade linfonodal, contudo ainda pode ser observada a região com tecido linfóide habitual, que é no canto direito da imagem. É esse item, né? A próxima questão. A imagem abaixo mostra o aspecto patológico de um linfonodo mediastinal aumentado, encaminhado para o laboratório de patologia para investigação diagnóstica. O paciente desse caso tinha 42 anos, era do sexo feminino e queixava-se de perda de peso, episódios febris e tosse seca. Qual informação pode ser obtida com base na análise dessa imagem? Há um aumento de depósito de colágeno no parênquima linfonodal, o que confere ao linfonodo uma consistência amolecida. Não, esse depósito de colágeno vai dar a consistência endurecida do linfonodo. Podem ser observadas bandas fibróticas entre as células linfóides em decorrência de um maior estímulo à ativação de fibroblastos por células tumorais. É exatamente esse item. E é isso, é bem rapidinho mesmo, gente. Muito obrigada. E agora a Adria vai falar da lâmina dela. E quem tiver Isso. alguma dúvida, né, pode tirar também.